Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Flamengo, tudo bem? Bom, eu espero que sim. Neste vídeo, eu quero refletir com vocês sobre esse jogo do Flamengo contra a equipe do Talleres de Córdoba. E a questão que se coloca é a seguinte: será que o Flamengo fez contra a equipe argentina o melhor jogo sob o comando do técnico Paulo Sousa? Será que foi a melhor partida do Flamengo? Será que dá para ter uma expectativa de Flamengo evoluindo cada vez mais a partir do que a gente viu neste jogo contra o Talleres? Em que sentido a gente pode esperar um Flamengo tão competitivo e interessante contra o São Paulo? Será que o São Paulo vai dar o mesmo mole, digamos assim, que o Talleres de Córdoba? Porque a equipe argentina, ela tentou, enfim, se apresentar também no campo de defesa do Flamengo em alguns momentos. Teve muitas finalizações na partida também. É uma equipe que tem evidentemente, muitas limitações neste momento. Uma equipe que vem aí de processo de derrocada a partir da saída do técnico Cacique Medina e das ideias do presidente do clube. Ele vacilou ali na busca de treinador, que agora ele conserta com a contratação do Pedro Caixinha, que contudo não teve tempo suficiente para fazer com que suas ideias se refletissem nos jogadores dentro de campo contra o Flamengo. Caixinha é um técnico que gera um processo de treinamento muito intenso, muito forte, né? Aquele tipo de treinamento que muitos jogadores reclamam, né? Algo que nós conhecemos aqui no Brasil, né? Porque basta o técnico exigir um pouco mais, os jogadores reclamam. E em geral, os jogadores tendem a ganhar um ritmo muito forte. Dentro de campo costumam ser muito intensos, mas a partir, por exemplo, não da primeira semana, do primeiro mês, costuma demorar um pouquinho para acontecer isso, porque agora é uma mudança muito forte, de maneira que o Flamengo deverá encontrar um Talleres um pouco mais fortalecido na volta lá em Córdoba. Aliás, belíssima cidade de Córdoba, lá na Argentina. Tá? Agora, o fato é o seguinte: independente do adversário e de como está o adversário, é muito importante a gente olhar para o jogo do Flamengo, é muito importante também a gente elogiar aquilo que tem de bom no Flamengo, é muito importante a gente também fazer acarinhar, né? Sempre com um olhar crítico, né? Mas acarinhar, porque este é um momento que a torcida também merece isso, que a gente acarinhe, que a gente fale bem do Flamengo, porque conseguiu vencer e, na minha opinião, jogando uma boa partida, sim. Uma muito boa partida. E a meu ver, já respondendo para vocês, na minha opinião, sim, foi o melhor jogo do Flamengo com o Paulo Sousa até o momento. Até melhor, na minha opinião, do que aquele jogo que fez contra o Galo, na decisão ali, na primeira decisão do ano, que o Flamengo não conseguiu sair vitorioso, né? Mas tem questões nesse jogo aí que a gente precisa pontuar ainda. E antes disso, eu queria pedir a sua autorização para falar duas coisas, dois recados aqui. O primeiro é falar que este vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma casa de aposta mundialmente conhecida, patrocina este canal, e por isso eu peço para você que considere a possibilidade de, você que curte, tá? Você que curte uma aposta esportiva, de pensar, por que não mudar de casa de aposta? Porque você sempre vai na mesma casa de aposta. Por que não experimentar uma diferente? E se isto realmente é interessante, considere a possibilidade de ir naquela que é a mais confiável do planeta, né, segundo as observações dos europeus, inclusive, né, que é a 1xBet. E eu sempre dou dicas legais de jogos aqui, dicas na 1xBet para você que curte uma aposta esportiva, que é sempre bom ter cautela, né? Dicas assim de apostas seguras, quando eu falo da 1xBet neste canal. E eu tenho dois jogos hoje aí que eu acho que são dois jogos legais, vai ter muito dinheiro envolvido nessas partidas. E é claro, eu vou falar da aposta segura. Um deles é o Liverpool recebendo o Benfica pela Champions League. É claro que eu vou falar que é vitória ou empate do Liverpool. Josa, mas não vou ganhar nada. É melhor ganhar um pouquinho do que não ganhar nada, né? A tal da aposta segura. Então combine a aposta segura. Outro jogo que eu vou indicar para você aqui é justamente a equipe do City jogando contra o Atlético de Madrid, aí no caso, lá na cancha da equipe do Atlético. E para mim é vitória ou empate da equipe do Atlético do Manchester City, evidentemente. Mas ontem a gente teve uma surpresa aí na Champions League. O Atlético também não pode ser essa surpresa. Esqueçam, porque o City de hoje não é o Bayern, né, de ontem. Porque o Bayern de ontem é o Bayern de antes de ontem, né? Não é sombra mais, por exemplo, do que era a equipe na temporada passada da Champions League. O Bayern está mal, inclusive, do campeonato alemão, né? O City está num momento esplêndido e dificilmente vai deixar de ganhar esse jogo ou empatar esse jogo na cancha do Atlético de Madrid. E acho até que você pode até mesmo colocar, por exemplo, uma outra aposta segura na partida do Liverpool contra o Benfica, é você colocar um gol no primeiro tempo, que eu acho que sai um gol no primeiro tempo nessa partida, tá? É uma outra aposta segura, acho que sai 2 gols durante a partida. Você pode combinar então essas apostas aí. Mas, olha, se você não é cadastrado, usa o link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado para se cadastrar na 1xBet
use no caso o código promocional UXJOSA para você dobrar o valor do seu primeiro depósito. Sempre com cautela. Fechando parênteses, voltando então a esse jogo do Flamengo. Muitas coisas funcionaram. A gente viu uma linha de 3 ali, né, que em muitos momentos virava uma linha de 4, né? A gente percebe, olhando para o jogo, gente, de forma bastante objetiva, o Felipe Luiz, a gente pode até falar que ele não comprometeu tanto no jogo, mas não dá, gente. Não dá nem para zagueiro dar mais. Não dá, né? E é necessário ter essa observação, esse entendimento, para o bem do Flamengo. Ah, mas o jogador ganha uma baita grana. Por que a gente não pode fazer essa observação sobre o jogo dele? Não está contribuindo mais como deveria. Né? Apesar de que, na minha opinião, ele teve ali uma situação tática ali, que a presença dele, eu não sei que foi só a presença dele, mas acho que a presença dele, na verdade, faz com que esse jogador fique mais confortável. O jogador que joga um pouco à frente, que é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique fez ali naquele papel ali de ala, talvez a sua melhor partida com o Paulo Sousa. E aquela questão, será que ele não pode mesmo ser ala? Será que o técnico não está vendo coisas que a gente não está vendo? Será que a gente que tem criticado muito isso, muitas pessoas têm criticado o Bruno Henrique como ala, será que ele não pode mesmo ser esse ala, desde que ele não precise recuar tanto? Né? Talvez seja um caso aí para a gente pensar, porque o Bruno Henrique fez uma partida muito interessante. O Arrascaeta, de novo, né? O Arrascaeta é o Arrascaeta, evidentemente. Agora, algo que eu sempre falo aqui neste canal, o banco ele pode ser educativo para alguns jogadores. O banco de reservas pode ser educativo. E acho que se o técnico Paulo Sousa fez algo de muito importante nesse Flamengo, foi mandar o Everton Ribeiro para o banco de reservas. A gente já percebeu que no jogo anterior ele já fez uma partida interessante. E nesse jogo foi o cara da partida. Há muito tempo que o Everton Ribeiro não jogava tão bem como agora. E jogou muito por quê? Porque, por certo, que o banco o educou. Quando ali no banco, ele parou um pouquinho. Algo que não acontece muito quando o cara está jogando, né? Parou um pouquinho para pensar, olhando para o jogo, olhando os seus companheiros, olhando o deslocamento, o posicionamento dos seus companheiros dentro de campo. Ele que é um cara muito inteligente, ele deve ter olhado muito para o posicionamento dos atletas e aí pensado sobre o seu próprio posicionamento. Ele vem jogando muito bem, jogou muito bem e foi o cara do jogo. O João Gomes também, muita bola, jogando muito, né? Hoje certamente é um dos melhores jogadores do Flamengo, né? Tem ali alguns momentos de afobação, acho que isso aí pode ser construído ainda, pode ser eliminado ainda esse problema dele aí, ele pode ainda ser construído como um jogador bem melhor do que é, mas assim, há muito tempo que a torcida pediu o João Gomes na equipe titular e hoje ele é um dos melhores jogadores dessa equipe, né? A gente pode falar a mesma coisa, não podemos, do Thiago Maia, que na minha opinião, a dupla de volantes do Flamengo é Thiago Maia e o João Gomes. São os dois melhores ali. Mas o Thiago Maia é um jogador, do ponto de vista interessante, muito bom, até para combinar com o João Gomes, do ponto de vista do conhecimento que ele tem de futebol, das suas características de jogador de volante e tudo mais. Mas do ponto de vista da execução do jogo, não está bem. Por certo que está pouco confiante. Está faltando confiança para que o jogo dele seja muito mais interessante. E certamente eu acho que se ele continuar recebendo chances do técnico, provavelmente poderá voltar aí. Uma coisa muito importante é que ele não é aquele jogador mimadinho. Ele tem um entendimento do jogo dele, da qualidade do jogo dele. Isso pode ajudá-lo a evoluir, a sair dessa fase que não é das melhores. Um outro jogador que, na minha opinião, ali no lado direito, né, do lado esquerdo, o jogador Felipe Luiz não é para mim mais esse jogador interessante. Quando a gente pensa a entrada do Rodinei na equipe, a gente percebe que o Rodinei foi um erro o Flamengo não ter vendido o Rodinei para o Inter. Mas teve um momento que o Rodinei conseguiu jogar, é verdade. Aí todo mundo se encantou de novo, o Rodinei. Não, o Rodinei é um engano, gente. Não adianta ter expectativa sobre o Rodinei. Ele é um jogador bruto, veloz, muito veloz, né? Mas é um jogador que não pensa enquanto corre. Me fala um exemplo de jogador que quando corre não pensa. É o Rodinei. Ele não consegue pensar quando corre, meus amigos. Ele não consegue, né? E acho que, é demais, né? O Flamengo ainda tem alguns jogadores que não dá. Não dá. Vai ficar só no René, vai ficar só na saída do René. Tem tantos jogadores aí que poderiam sair também, né? O Odinei é um deles, né? Tem outros, muitos outros também. Tem os Diegos, enfim. Nem tudo é perfeito, evidentemente, meus amigos e minhas amigas, torcedores e torcedores do Flamengo. Mas o Flamengo fez um jogo interessante contra o Tacheres. Teve algumas dificuldades em alguns momentos? Teve. Teve um trabalho muito legal. Teve uma associação melhor no campo de ataque, sobretudo. No meio de campo para o ataque, teve uma associação melhor. A forma como chegou no campo de defesa da equipe argentina foi interessante. Deixando claro que a equipe do Tacheres vive um momento complicado mesmo, não é dos melhores momentos, mas ainda assim é uma equipe que você percebe que tem uma identidade de jogo se reconstruindo ali e tem uma certa personalidade. Não é uma equipe qualquer. Né? Então esse Flamengo ele soube lidar muito bem ali com a construção do seu jogo.
Agora, esse Flamengo tem problemas defensivos ainda. Tem problemas, por exemplo, na recomposição. Tem alguns jogadores que precisam entender um pouco melhor esse processo aí. Né? Não tá legal, claro que a gente jogou com uma defesa ali, uma linha defensiva que é atípica. E eu acho que o Arão, por exemplo, que foi improvisado na defesa, é um jogador que não pode ser o zagueiro do Flamengo. Evidentemente que teve ali uma situação de necessidade. Até porque é melhor você improvisar um Arão do que você contar com o Léo Pereira. Porque o Léo Pereira é mais um daqueles, né, jogadores do Flamengo que talvez não seja o caso de ficar no Flamengo. Né? Enfim, tem tantos, né? Tem tanta coisa para fazer, mas a gente precisa ressaltar esse jogo. Sim, problemas defensivos, sim, problemas ali na recomposição. Por certo que sim. Mas é interessante olhar para esse Flamengo. É interessante ver algumas ideias funcionando muito bem. É interessante a gente pensar se algumas coisas, algumas questões não foram resolvidas internamente ali no Flamengo. Será que o vestiário não está mais apaziguado? Será? Possivelmente que sim. Né? E aí, isso é muito importante, porque o vestiário, né, em chamas não vai ajudar em nada o trabalho do técnico Paulo Souza. Mas a gente percebeu nesse jogo aí um momento em que o técnico apresentou um controle maior sobre as ações, sobre os jogadores. Né? As suas ideias parece que assim, se apresentaram de uma maneira muito mais concreta, muito mais clara e muito mais sólidas dentro de campo. E foi por isso que o Mengão conseguiu essa vitória. Eu tinha dado um recado para vocês, que era o recado da 1xBet. Outro recado que eu tenho que dar para vocês é que hoje à noite, às 20h30, eu vou ter a honra de me apresentar no canal do Deco Saudações Rubro-Negras, né? O Deco SRN, né? O canal, para mim, um dos melhores canais da mídia alternativa do Flamengo, um dos melhores, né? Canal top, e eu vou ter o prazer de estar nesse canal hoje às 20h30 para falarmos do Flamengo, até mesmo à luz do que foi esse resultado e à luz do que poderão ser os próximos jogos do Flamengo, os próximos adversários do Flamengo, inclusive o tricolor do Morumbi, que para mim pode ser um teste bem interessante para este Flamengo no próximo final de semana no Maracanã. Muito obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.